Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao quarto domingo do tempo da Quaresma, ano B, nosso 18º encontro. Neste quarto domingo do tempo da Quaresma, as leituras querem nos apresentar a nossa vida que vem resgatada por Cristo Jesus. A caminhada do povo de Israel, um povo eleito, que Deus fez aliança com ele, com este povo, pedindo então fidelidade e exclusividade para com Deus, único Deus, para o seu povo, e também trazendo a relação de justiça para com o próximo. E compromisso também com a terra de Israel, que é dom divino. O povo foi infiel. Abandona Javé, serve outros deuses, rompe com a justiça. A consequência foi o exílio da Babilônia. O povo do exílio é perdoado, libertado por Ciro da Pérsia. O castigo não é dado por Deus, é a consequência da quebra da aliança, onde a infidelidade do povo faz com que eles sofram as consequências do abandono da aliança e do abandono de Deus. Mas Deus é o Deus que perdoa, resgata seu povo, refazendo de novo sua história, renovando a aliança. O mesmo veremos no Evangelho. Somos resgatados da morte para a vida por meio de Jesus, o Filho que o Pai nos deu. O Pai nos revela a sua prova de amor, nos dando Jesus, para que por meio dele tenhamos vida eterna. É uma escolha fundamental e decisiva por Jesus. Centralidade da salvação dada pelo Pai. A antífona de entrada é tirada do terceiro Isaías, profeta Isaías, do capítulo 56 a 66. Isto é, essa parte do livro foi escrita no pós-exílio da Babilônia, que é o final, praticamente, o capítulo 66. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais. O convite marca o fim do exílio. Jerusalém se alegra com a volta dos filhos exilados e com a reconstrução do país, da cidade de Jerusalém e do templo. Cheios de júbilo, exultais de alegria, vós que estáis tristes, porque chegou a liberdade, a tristeza é vencida pela alegria do retorno, o fim do exílio. E sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Para nós cristãos, é um convite para nos libertar deste exílio e buscar a Jerusalém celeste. A Eucaristia nos coloca à disposição de Deus que salva, liberta, perdoa a nossa infidelidade a Ele. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Crônicas. A narrativa relata a história do povo de Israel, da infidelidade que conduziu ao exílio, a libertação, a reconstrução, porque Javé perdoou seu povo e fez seu povo voltar à terra prometida. A primeira parte relata a infidelidade de todos, sem exceção, a aliança que Javé fez com seu povo amado. A história de Israel é a história do povo eleito e infiel, e que teve sempre o convite de Deus para que voltassem à fidelidade da aliança. O povo não ouvia os mensageiros, os profetas, que convidava este povo para a conversão. Mas Deus continuava amando o seu povo. Os enviados foram rejeitados, desprezados. A resposta foi que Babilônia
invadiu Judá, destruiu o templo, as muralhas de Jerusalém, deixando tudo em escombros. O povo foi enviado para o exílio, foram escravizados. A salvação veio com Ciro, rei da Pérsia, que venceu Babilônia. Ciro é instrumento de Deus para libertar o povo do exílio. Foi Ciro que permitiu a volta dos exilados, a reconstrução de Jerusalém e também do templo. E convida então o texto dos exilados, no caso Ciro convida os exilados, para que volte à sua terra, reconstrua a cidade. Deus é Senhor, conduz a história e os governantes. O salmo responsorial é o salmo 136, 137. É um salmo do exílio da Babilônia. É uma lamentação dos exilados na Babilônia. O refrão é tirado do versículo 6a. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O versículo relata a nostalgia da cidade de Jerusalém. Que o salmista emudeça, se esquecer de Jerusalém. A memória mantém sempre viva a aliança e a recordação da Terra Santa. A primeira estrofe, ela é tirada dos versículos 1 e 2. O judeu no exílio, sentado junto aos rios da Babilônia, relembrando Sião, Jerusalém, não tem vontade de celebrar, pois penduraram suas harpas de tristeza e nostalgia. A segunda estrofe é tirada do versículo 3. Os babilônios, de forma soberba e prepotente, pedem aos judeus que cantassem cânticos de Sião. Isto para trazer mais tristeza e sofrimento ao povo cativo. Era uma provocação dos guardas aos judeus, acrescentando mais tristeza sobre a lembrança de Jerusalém. A terceira estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. Era impossível celebrar e cantar na Babilônia, o que só poderia ser feito em Jerusalém no templo. Que ele seja castigado, isto é, resseque a sua mão, se por acaso esquecer de Jerusalém, diz o salmista. A quarta estrofe é tirada do versículo 6. Novamente não se pode esquecer de Jerusalém. No exílio se deve emudecer, e que, se esquecer de Jerusalém, ele se torna um castigado, se torna um mudo. Não existe alegria fora de Jerusalém, pois é a terra prometida, o lugar da presença divina. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. Paulo nos relata que o Pai Eterno nos deu a vida com Cristo. Este Deus, que é rico em misericórdia, revela seu grande amor gratuito quando a humanidade antes de Cristo estava sujeita à morte. E ele nos resgata, nos ressuscitando com Cristo. Então, o Pai Eterno nos resgata, nos ressuscitando com Cristo. Nossa vida está com Cristo. Ele revela, assim, a riqueza da graça que o Pai nos deu em Cristo, visto que não é pelas obras, mas pela graça, é que nós fomos salvos, por meio da fé, que nos dá acesso à salvação. Em Cristo fomos criados para realizar as obras boas, que Deus Pai, de antemão, por meio da graça, realizou para que pudéssemos vivê-la e praticá-la. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 3, do versículo 14 a 21. Jesus está conversando com Nicodemos. E ele fez uma comparação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, as serpentes abrasadoras, do livro dos Números, capítulo 21, do versículo 6 a 9, assim o Filho do Homem, isto é, Jesus, seja levantado.
que faz uma referência à cruz. A partir desse mistério, o ser humano está apto pela graça a nascer de novo. A finalidade da morte de Jesus é para que todos os que nele crerem tenham vida eterna. A morte de Jesus é portadora de vida eterna. Jesus fala da intensidade do amor do Pai por nós. Deus amou tanto o mundo. Mundo no Evangelho de João tem 3 sentidos. O primeiro, este aqui, do texto que nós estamos proclamando hoje. O mundo somos nós, pois o Pai deu seu Filho por nós. O segundo se refere àqueles que se opõem a Jesus, que odeiam Jesus, e se opõem aos discípulos e odeiam os discípulos. Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. João capítulo 15, versículo 18. O terceiro sentido do mundo significa o cosmos criado. Jesus diz: Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Então o Pai manifestou o seu amor por nós, que vem chamado de mundo, nos dando o seu Filho. Primeiro porque o Pai não quer a morte, mas quer a vida de todo que crê em Jesus. Este Jesus, Filho único, é portador de vida, não de morte. Mas não basta Deus querer. O homem tem de querer ser salvo. Não é uma magia. Deus propõe a salvação, mas também espera a resposta positiva do ser humano. Por isso, se deve unir a Cristo pela fé. Quem crê no Filho não é julgado. Aquele que fez a escolha de crer não é julgado aqui e agora. Por isso o verbo está no presente. Ele não usa o verbo no futuro, não será julgado como uma coisa que nós teremos depois da morte. Não. A partir do momento em que ele dá adesão de fé na sua história, da sua vida, ele não é julgado a partir daquele momento. A fé já faz a pessoa participar da graça divina. Mas quem se recusa a crer, já está julgado. O advérbio de tempo já expressa que quando o homem dá uma resposta negativa, recusando a crer no Filho, ele já participa no aqui e agora da história do julgamento de Deus. Mas que julgamento é este? Jesus apresenta: a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo. A luz eterna entrou no mundo criado. A luz é a palavra que se fez carne, é Jesus, que diz: eu sou a luz do mundo. Mas este Filho, luz, que veio ao mundo, foi rejeitado pela escolha moral. Por isso ele usa o verbo preferir, que é um verbo moral. Então, foi rejeitado pela escolha moral, preferindo as trevas à luz. A razão é porque suas ações eram más. Então Jesus explica: aquele que pratica o mal odeia a luz, isto é, odeia Jesus. Não se aproxima da luz, não se aproxima de Jesus, o Filho do Homem, para que suas ações não lhe sejam desmascaradas. Quer seguir o caminho das trevas. Mas o que age, escolha, que se transforma em vida, é uma ação ética, conforme a verdade. Mas a verdade também é o próprio Jesus, eu sou a verdade. Ele se aproxima da luz, se aproxima de Jesus, porque a verdade é Jesus, o Filho que o Pai nos deu, como prova de amor. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 121, 122, versículo 3 e 4. É um salmo de prece pela paz de Jerusalém, e é do período do pós-exílio da Babilônia. O salmista diz: Jerusalém, cidade bem edificada, um conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor, para louvar o nome do Senhor. A alegria da comunidade comungante é se aproximar de Jesus na Eucaristia, o esposo, cuja esposa é a Nova Jerusalém, a Igreja.
Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.